Olá, olá, boa noite a todos os pós-graduandos do Serenutro 2020. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. E hoje, então, nós teremos aí essa palestra da professora doutora Marcela Garcês, que vai falar sobre esse tema que eu acho muito interessante: pré-bióticos, probióticos, paraprobióticos, pós-bióticos e esquimbióticos na prática clínica. Parece um tema muito interessante, por isso mesmo que ao findar da apresentação, nós então, vocês poderão fazer, evidentemente, perguntas e a doutora Marcela irá responder, certo? Então, nós vamos apresentar a doutora Marcela, que é do corpo diretivo da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia. Ela também é professora de pós-graduação do curso nacional de nutrologia. Ela tem mestrado também em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Paraná e também ela é responsável por coordenar lá na Câmara Técnica de Nutrologia do Paraná. Ela tem também esse cargo, essa função. E é responsável pela disciplina de fitoterápicos, fitoterapia na área de nutrologia do curso nacional de pós-graduação em nutrologia da ABRAM. Então, doutora Marcela, por gentileza, fique à vontade e muito obrigado por participar como palestrante desse evento. Boa noite, doutor Durval, obrigada pela apresentação, boa noite a todos, eu espero encontrá-los bem nesse momento que, infelizmente, nós estamos distantes, mas esperando que brevemente estejamos juntos, mas de alguma maneira, nessas lives, nesse mundo digital, estamos nos encontrando e mantendo o nosso conhecimento atualizado. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês falando de probióticos, que é um dos temas que nós temos assim grande interesse, orientamos pesquisa tanto aqui no Paraná como no Serviço de Nutrologia lá do Hospital do Servidor. Temos vários projetos em andamento, alguns em fase final, outros em fase inicial, então eu convido aqueles que têm interesse na área de pesquisa com probióticos, essa é uma área que nós temos muito interesse para trocarmos informações. Então, hoje nós vamos falar de pré-bióticos, probióticos, paraprobióticos, pós-bióticos, esquimbióticos e simbióticos. Eu digo, esse tema é um tema muito atual, apesar de ser um tema relativamente antigo em termos de história da medicina, porque a composição da microbiota, o interesse na composição da microbiota intestinal existe desde o século XIX. Louis Pasteur já falava que a composição da microbiota intestinal é essencial para a saúde e o bem-estar do ser humano, porém foi Elie Metchnikov, que era um médico russo que passou a vida dele todinha praticamente trabalhando no Instituto Louis Pasteur em Paris, e foi ele que comprovou a importância dos probióticos na alimentação e a sua relação com a saúde humana. O Elie Metchnikov dedicou a vida dele a estudar probióticos e foi o grande precursor desse tema na área da medicina. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 1908, porque foi ele que descreveu a fagocitose, mas a vida dele foi dedicada para o estudo dos probióticos e da microbiota. Eu falo isso porque normalmente a gente pensa que esse tema de probióticos é um tema muito novo, muito atual, e mas ele já tem mais de 100 anos de história. De generalidades, o ser humano nasce livre de micro-organismos, apesar de que existem impactos que ocorrem durante a gestação que podem fazer modificações na microbiota da mãe, que impactam a microbiota desse bebê, mas a colonização começa no momento do nascimento. E o corpo humano, existe um conceito desde os anos 70 de que o corpo humano tem 10 trilhões de células humanas e é portador de aproximadamente 100 trilhões de bactérias,
de aproximadamente, cada microbiota tem aproximadamente 100.000 diferentes espécies por indivíduo. Então, esse conceito a gente conhece muito bem, faz muito tempo que a gente sabe que para cada célula humana carregamos em torno de 10 bactérias, mas houve um trabalho publicado na Nature em 2016, aonde aqui os cientistas caçaram o mito de que o corpo humano tinha mais bactérias do que células humanas. E, na verdade, continuamos mesmo com esse trabalho, que, na verdade, foi publicado um ano antes, foi publicado em 2015, por uma universidade de Toronto, do Canadá. Esse estudo, que foi publicado inicialmente nessa Open Access, demonstrou que, e eu digo assim, é um novo conceito, e existem já algumas comunidades científicas que já o aceitam, apesar de que também há controvérsias. Justamente ele diz que ainda continuamos sendo mais bactérias, em termos de número, em termos de quantidade, nós temos em torno de 55% de bactérias, porque esse estudo considera as hemácias humanas como células. E a controvérsia é justamente porque as hemácias são células que não têm núcleos, então, será que elas são consideradas células? E aí, ele não é um consenso ainda. Porém, foi uma contestação. Mas é importante que a gente saiba que, em termos de peso, as bactérias, a microbiota humana, corresponde mais ou menos a uns 200 gramas em termos de peso, a massa muscular 20 quilos aproximadamente. Nós temos outros tipos de células que correspondem a 10 quilos do corpo humano, em média, e os adipócitos 13 e os eritrócitos 3. Então, esse estudo passou a admitir, teve como possibilidade os eritrócitos como células contabilizadas, e aí, mesmo assim, seríamos, em termos de quantidade, mais bactéria do que célula humana. Eu ainda compartilho da teoria, que já tem muitos anos, que é desde a década de 70, de que em termos de número, para cada célula humana, carregamos 10 células de outros organismos no nosso corpo. Eu digo, é um bom conceito para, ninguém sofrer de solidão, porque assim, sozinhos não estamos nunca. Enfim, em termos de fatores que influenciam o estabelecimento da microbiota, nós temos vários. O primeiro é a via de nascimento. Nós temos alguns fatores com relação à gravidez da mãe, como a idade gestacional, porque nós temos mudanças da microbiota que ocorrem ao longo da vida. Então, se a mãe engravida com 15 anos, ela terá uma microbiota diferente do que aquela mãe que engravida com 40. E aí, isso impacta na microbiota do bebê. As condições sanitárias, a exposição a antibióticos durante a gravidez, né? Isso impacta justamente, eu digo, são as questões da mãe que impactam na microbiota do bebê. Mas o fato de nascer por via vaginal ou por parto cesariana faz com que, por via vaginal, a primeira colonização ocorre com bactérias similares às bactérias do canal vaginal, e no caso do parto cesariana, nós temos uma colonização similar à pele da mãe, a microbiota da pele, da pele da mãe. E nós temos a questão, passado o período do nascimento, nós temos a alimentação, como se faz a nutrição desse bebê também impacta. E aí, aquela criança, aquele bebê que é amamentado com leite materno, tem um padrão de microbiota, e já aquele que é alimentado, por melhor que seja a fórmula pediátrica, tem outro padrão de colonização de microbiota, já com um aumento, com o aparecimento de firmicutes que vão acompanhar o organismo e vão aumentar ao longo da vida, e normalmente a composição das bactérias da microbiota
estão ligadas a várias alterações, tanto metabólicas como de alterações de doenças degenerativas, as questões de alergias nos primeiros anos de vida. Enfim, a microbiota tem grandes impactos e cada vez ela é mais estudada. Então, assim, situações, fatores como idade, dieta, eventualmente a presença de cirurgias do aparelho digestivo, a localização geográfica, a pessoa lá no Japão, lá no Oriente tem um tipo de microbiota, essa mesma pessoa se vem para o Ocidente, passa a ter uma microbiota local, tanto que nós temos a questão da dieta, da diarreia do viajante, muito, todo mundo sabe que ela existe, justamente porque você vai com uma microbiota própria de uma região para outra, você tem um impacto daquela microbiota local. A exposição a antibióticos, a probióticos, a prebióticos, o estresse, todos esses são fatores que impactam na composição da microbiota. A microbiota não está localizada apenas no trato digestório, não apenas no intestino, mas na pele, na conjuntiva, na nasofaringe, no trato urinário, no canal vaginal, canal oral, esôfago, estômago, em todo o aparelho digestório, mas o trato intestinal é onde se concentram a grande parte das bactérias, e não só bactérias, enfim, bactérias, leveduras e outros organismos, inclusive vírus, alguns leveduras fazem parte da nossa microbiota saudável. De funções, as principais funções nutrológicas da microbiota humana é que esses micro-organismos no trato gastrointestinal sintetizam vitaminas como biotina, ácido fólico, tiamina, vitamina B12, vitamina K. E a microbiota presente no intestino, particularmente, e no intestino como um todo, fermentam carboidratos indigeríveis, que são pré-bióticos, em ácidos graxos de cadeia curta, que são o principal substrato para os enterócitos, são a principal fonte de alimento para as nossas células intestinais. Então, uma microbiota que esteja em absoluto desequilíbrio concursa com uma parede intestinal com problemas, uma parede intestinal mais permeável, uma parede intestinal que faz com que passe por elas alguns componentes que não deveriam passar. E a disbiose, esse termo disbiose, que também parece tão atual, mas na verdade é muito antigo, foi cunhado pelo Metchnikoff, pelo Elie Metchnikoff, para descrever a presença de bactérias patogênicas no intestino. E ela justamente, a disbiose, nada mais é do que as mudanças qualitativas e quantitativas da flora intestinal com alterações na sua atividade metabólica e na sua distribuição local. Nós temos várias causas de disbiose e a principal delas é o uso de medicamentos e principalmente o uso de medicamentos do tipo antibiótico, antimicrobianos. Mas também existe descrição na literatura do impacto de anti-inflamatórios e outros medicamentos, corticoides, enfim. Mudanças dietéticas fazem impacto na microbiota e também no microbioma, que é justamente o microbioma é um outro conceito, que é aquele impacto que você faz que tem a interação genética entre o nosso genoma e o genoma de todas as trilhões de bactérias que existem no nosso organismo, que é impactado por mudanças dietéticas. Inclusive essas mudanças dietéticas impactam a microbiota muito rapidamente. Normalmente, a microbiota tem algo que a gente chama de resiliência. Ela normalmente tende a voltar para o ponto aonde ela saiu, se essa mudança dietética não for por um período muito longo, mas as mudanças dietéticas impactam e muito. O estresse físico e mental, estresse psicológico, alterações de ordens psicológicas podem impactar, ser causas de disbiose, cirurgias do aparelho digestivo, alterações no peristaltismo, toxinas, radiações, vários fatores, poluição podem ser fatores desencadeantes de disbiose.
nós temos como principais consequências de desbiose a constipação, a diarreia, a infestação por patógenos, as atopias, e aí a mais comum das atopias é a dermatite atópica, mas outras atopias e outras alterações de pele, até mesmo como psoríase. Nós temos um trabalho aqui em Curitiba iniciando uma pesquisa com probióticos e pacientes com psoríase. Então, existem várias alterações de pele que manifestam na pele, mas normalmente são sinais de alterações do metabolismo como um todo. Disfunções imunológicas, a redução de síntese de vitaminas são consequências. A redução de síntese de vitaminas do complexo B, vitamina K, triglicerídeos de cadeia curta e poliaminas deixam de ser sintetizadas adequadamente se a microbiota estiver em desequilíbrio. Também nós temos, numa microbiota em desequilíbrio, alterações do metabolismo dos fitofármacos. Os fitoterápicos, em uma grande parte dos fitoterápicos, precisam de uma microbiota em equilíbrio para que esses extratos de plantas sejam metabolizados inicialmente na microbiota e a partir da metabolização no intestino, ele libere a partícula, a parcela ativa daquele fitofármaco e ele será efetivo. Então, muitas vezes nós prescrevemos fitoterápicos para alguém que tenha desbiose e essa pessoa não terá resultados adequados com relação à sua prescrição. Então, é muito importante que se observe, antes de iniciar um tratamento com fitoterápico, que se observe a microbiota desse paciente. Intolerância a alimentos lácteos, muito das intolerâncias a alimentos lácteos é um desequilíbrio de microbiota, porque a digestão dos alimentos lácteos se completa no intestino através da microbiota, através dos lactobacilos, que são bactérias do ácido lático, que terminam de digerir esses alimentos e normalmente a desbiose pode fazer com que as pessoas achem que tem alterações no metabolismo ou sensibilidade a alimentos lácteos e às vezes não tem. Podemos tratar a desbiose, e o tratamento da desbiose é um tratamento que está baseado inicialmente, então a prescrição de qualquer suplemento para tratar a desbiose deve ser precedida de uma orientação dietética preferencialmente variada, equilibrada e o mais natural possível. Tratar patógenos, eu digo uma coisa, são bactérias da microbiota humana, bactérias, leveduras e até mesmo vírus e vários organismos, mas existem outros organismos que são organismos maiores, que são os parasitas intestinais, e eles existem. Não é o fato da pessoa não ir mais ao pediatra, porque os pediatras prescrevem muito antiparasitários, e porque eles, enfim, a infestação por patógenos compete com o crescimento da criança, mas muitas pessoas, eu às vezes pergunto para os pacientes no consultório, chegam e você pergunta quanto tempo você não toma um medicamento para antiparasitário, a pessoa quando olha com uma cara como se isso fosse um absurdo, nunca mais tomou desde criança. Então eu digo, nós como nutrólogos, o ideal é que a gente pergunte, que isso faça parte do inventário do teu histórico, do primeira história do seu paciente, a primeira anamnese, porque os patógenos, os parasitas intestinais podem ingerir, comer aqueles alimentos e suplementos, etc., que o seu paciente deveria estar aproveitando. Os prebióticos, que são ingredientes não digeríveis que impactam beneficamente a microbiota, também são indicados e podem ser indicados sob a forma suplementar ou sob a forma alimentar, que é o ideal, que as pessoas comam fibras solúveis e algumas insolúveis na alimentação. Os probióticos, que são os micro-organismos viáveis, que nós podemos prescrever para tratar a desbiose, e modular o estresse, que é algo muito lindo de falar, mas às vezes difícil de conseguir manejar e administrar o estresse, que é algo que impacta muito a microbiota. Em termos de pré-bióticos, nós temos um consenso internacional de 2017, que esse consenso trouxe
na verdade, nós tínhamos alguns probióticos e para suplementação considerávamos apenas a inulina e o frutóligo-sacarídeo, e de uns anos para cá nós passamos a ter vários outros pré-bióticos, que são os ingredientes não digeríveis no trato digestório superior, que impactam individualmente. Então, nós temos tanto o FOS quanto o GOS, a lactulose, a inulina, a polidestrose, com impactos positivos em várias indicações, e esse conceito de 2007 trouxe essa diferenciação de qual é o pré-biótico mais indicado para você prescrever na forma suplementar para situações como obesidade, melhorar a saciedade, situações como alergias, alterações de pele, enfim, doenças, diarreia, constipação. Então, hoje nós já temos um roteiro de que se a opção for prescrever um pré-biótico, nós temos um roteiro de quais são mais efetivos de acordo com as determinadas indicações. E pré-bióticos, nós tínhamos, antes desse consenso de 2017, um conceito de que os pré-bióticos são ingredientes nutricionais não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro, estimulando seletivamente o crescimento e atividade de uma ou mais bactérias do colo, melhorando a saúde do hospedeiro. Porém, hoje nós temos um conceito, depois desse consenso de 2017, nós temos como conceito para pré-bióticos que eles são substratos não utilizados, que são utilizados seletivamente por micro-organismos da microbiota e conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Portanto, um conceito muito mais sucinto e justamente diz que os pré-bióticos têm que impactar seletivamente um ou mais micro-organismos. São características dos pré-bióticos que eles não são metabolizados ou absorvidos durante a sua passagem pelo trato digestório superior, eles são substrato para uma ou mais bactérias benéficas ou micro-organismos benéficos, têm a capacidade de alterar a microbiota de maneira favorável à saúde do hospedeiro, têm efeitos benéficos na luz intestinal e sistêmicos e podem ser administrados por via oral ou outras vias. E essas são características dos pré-bióticos. Eu digo, pré-bióticos nós podemos prescrever na forma suplementar, mas o ideal é que nós estimulemos os nossos pacientes, a nós mesmos, que façam a ingestão adequada de fibras, tanto solúveis como insolúveis, para que não tenham necessidade de fazer grandes suplementos de fibras, de pré-bióticos, para impactar positivamente a microbiota, e só o façam em casos especiais, como a gente trouxe ali. Os probióticos são micro-organismos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, são micro-organismos vivos, administrados em quantidades adequadas, que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. E a Anvisa tem uma definição muito parecida, que é justamente que são micro-organismos vivos capazes de melhorar o equilíbrio microbiano e produzem efeitos benéficos à saúde do indivíduo. Nós temos também, com relação aos probióticos, este consenso da International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics, que trouxe em 2014 que probióticos, o que são considerados probióticos, e isso foi foi uma mudança, porque antes todos aqueles micro-organismos que não colonizavam a microbiota humana, eles não poderiam ser considerados probióticos. E o primeiro micro-organismos que a gente pensa quando fala em probiótico é o Saccharomyces boulardii, que é uma levedura, e até o consenso de 2014 ele não podia ser considerado um probiótico porque as leveduras não formam colônia, não colonizam a microbiota. Mas a partir de 2014, as leveduras passam a ser consideradas probióticos também. Então, o que é considerado probiótico? Probiótico pode ser probióticos
em doses altas, que são chamados de drogas probióticas. Nós temos probióticos, são aqueles também que enriquecem alimentos, e lá nos Estados Unidos eles consideram alimentos muito enriquecidos como suplementos alimentares. Aqui nós consideramos aqueles alimentos enriquecidos com probióticos, alimentos funcionais. Temos os alimentos probióticos, aqueles probióticos para uso não oral, que pode ser para uso tópico, para uso transretal, enfim. Temos os probióticos de origem animal, temos aqueles que são de um consórcio de micróbios conhecido, temos que é um blend de cepas, temos aqueles suplementos que são enriquecidos com probióticos, que tem lá uma cepa de probiótico, e as fórmulas infantis que são enriquecidas com probióticos, que infelizmente não as temos aqui no Brasil. E aqueles alimentos, aqueles fermentados, os alimentos que têm uma microbiota, um blend, uma combinação não conhecida, não definida de micróbios ali presentes, como, por exemplo, o kefir, ele não é um probiótico, ele tem que ser considerado um alimento funcional porque a gente não conhece as cepas que estão ali. E o transplante fecal também, porque não é considerado um probiótico, é um transplante fecal, mas ele não é um probiótico porque não se conhece exatamente toda a sua composição. Os probióticos têm características, eles são resistentes ao ambiente gástrico, são resistentes a bile e enzimas digestivas, têm capacidade de aderência à mucosa intestinal, na maioria deles têm capacidade de colonização, ajudam na produção de substâncias antibactérias patogênicas e têm ausência de translocação. Era uma definição antiga de probióticos, aquela que nós temos da Organização Mundial de Saúde e da Anvisa, mas a partir do novo consenso, ele inclui na estrutura para definição espécies microbianas como probióticos que foram demonstrados em estudos adequadamente controlados para conferir benefícios à saúde, e aí novos comensais e consórcios, blends de linhagens definidas, também são considerados probióticos que não o eram até pouco tempo atrás. Então, nisso entraram os blends e os Saccharomyces boulardii. Então, hoje, o que nós temos disponível no Brasil, existem mais outras cepas para entrarem, mas essas são as cepas que nós temos disponíveis no Brasil, consideradas probióticos. E os paraprobióticos, o que é isso, né? Paraprobióticos são fragmentos ativos, são apenas fragmentos na forma de lisados proteicos, obtidos de cepas probióticas. A grande indicação dos paraprobióticos é a imunomodulação e a necessidade de resposta rápida. Então, para aquelas situações em que nós tenhamos contraindicação do uso de probióticos pelo risco de translocação, nós podemos usar paraprobióticos, e quando nós queremos uma resposta rápida. Então, os paraprobióticos, nós temos hoje disponível no mercado brasileiro paraprobióticos de 7 cepas, sendo que 5 de lactobacillus, uma de streptococcus e uma de bifidobacterium lactis. E a indicação é como anti-inflamatório, como antialérgico, para melhora da imunidade e para o efeito principalmente anti-inflamatório, de resposta anti-inflamatória rápida. E o que são paraprobióticos também são chamados de biomamps. E o que são os biomamps? Os biomamps significa padrões moleculares associados a micro-organismos, que são essas estruturas normalmente encontradas na parede celular de bactérias, que as principais são o muramil dipeptídeo, que é encontrado em bactérias tanto gram-positivas como gram-negativas, e o ácido diaminopimélico, que é encontrado em bactérias gram-negativas. Elas são reconhecidas como similares ao domínio de na verdade, os NOD receptores, que são os receptores similares ao domínio de oligomerização ligante de nucleotídeo,
que nada mais são do que receptores intracelulares que recebem o estímulo desse fragmento de probiótico e este fragmento provoca a imunomodulação e a resposta anti-inflamatória, a resposta pró- ou anti-inflamatória que se deseja. Os esquimbióticos é outra classe, que são tanto probióticos como paraprobióticos, na maioria das vezes, destinados à aplicação tópica. Nós temos vários produtos, várias indústrias de cosméticos investindo nesses produtos, tanto pré-bióticos, mas principalmente probióticos e paraprobióticos, para restaurar a microbiota cutânea e tratar a desbiose cutânea. A grande indicação são as alterações, as doenças inflamatórias de pele, como acne, dermatite, psoríase e até mesmo melasma. Nós temos outras substâncias que são os pós-bióticos, que são os produtos da ação dos probióticos na microbiota. O principal, justamente essas substâncias pós-bióticas, podem ter efeito nutricional, metabólico no sistema imunológico. O principal pós-biótico que nós já temos disponível para prescrição é o butirato, hidroxibutirato, que é muito bem empregado para as dietas, como coadjuvante, como substrato metabólico, que favorece a saciedade e oferece uma melhora cognitiva para os pacientes que estão fazendo dietas do tipo dieta cetogênica, dieta low carb ou jejum intermitente por longos períodos. Porque ele preserva as reservas de glicose, diminui a degradação de proteínas, então é um pós-biótico muito interessante para ser utilizado nessas situações. E os simbióticos são outros produtos que associam pré-bióticos e probióticos na mesma fórmula, combinados já para consumo. A grande vantagem é a vantagem competitiva. Nós temos aqui um trabalho que foi feito aqui um trabalho brasileiro, que demonstrou que o uso de simbióticos comparados com probióticos isolados é mais efetivo para o tratamento da constipação idiopática em mulheres adultas. Então, é justamente uma boa indicação. Quando nós falamos das maiores, as indicações onde há mais evidências científicas do benefício do uso tanto de pré-bióticos ou probióticos, ou seja qual for a sua escolha, nós temos algumas indicações que são muito bem descritas na literatura. A primeira delas é a constipação. E esse trabalho aqui de 2007, ele concluiu que modificar o ambiente luminal com certas espécies de cepas probióticas pode afetar a motilidade e a secreção do intestino e, portanto, é benéfico para pacientes com constipação. Logicamente, então, há um consenso, se a gente prescreve probiótico, se faz simbiótico, que é justamente a combinação dos dois. A outra grande indicação do uso de probióticos suplementares é nos casos de diarreias agudas. Então, esse daqui é um trabalho do ano passado, agora de setembro do ano passado, é uma meta-análise que demonstrou um papel potencial dos probióticos e antibióticos no tratamento da diarreia aguda em crianças, e os simbióticos parecem ser mais eficazes na redução da diarreia e hospitalização. A combinação de Saccharomyces boulardii e Bifidobacterium foram mais eficazes do que os lactobacilos na redução da diarreia, e, lógico, mais estudos são necessários, mas na verdade, trouxe algumas informações importantes com relação ao tratamento da diarreia aguda. A outra situação em que a gente normalmente indica a suplementação com probióticos é nos casos de diarreia crônica, que obviamente são sempre mais graves, mais difíceis, mais difícil manejo, normalmente ocorrem nos casos de doenças inflamatórias intestinais, e esse trabalho de 2018, ele traz aqui justamente várias situações de doenças inflamatórias intestinais e diarreia crônica, e
quais seriam os probióticos mais bem indicados e com melhores resultados, com melhor impacto. Na verdade, esse trabalho traz outros tipos de diarreia, já diarreia associada à antibiótico terapia, alergias, a infestação por H. pylori, mas traz as infecções, as doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, diarreia por doença inflamatória intestinal, e quais seriam os probióticos mais bem empregados para cada um dessas ocorrências e aqueles que apresentam resultados mais rápidos e efetivos. A outra situação em que a gente prescreve e indica a prescrição de probióticos suplementares é no caso da diarreia associada à antibiótico terapia, e nesse caso a gente indica em conjunto com o uso de probióticos, junto com o uso do antibiótico para prevenir a diarreia associada à antibiótico terapia. Então, essa revisão da Cochrane do ano passado sugere um efeito protetor moderado dos antibióticos na prevenção da diarreia associada à antibiótico terapia, que é uma revisão muito rígida em termos de controle dos estudos, e os resultados indicam que o efeito do subgrupo com base em probióticos com altas doses, portanto acima de 5 bilhões, tiveram melhores resultados. As atopias, já estamos terminando, as atopias, nós temos aqui uma revisão sistemática do ano passado também, que demonstrou e concluiu que uma mistura na suplementação de probióticos administrados à mãe durante a gravidez e continuando durante a amamentação, também ao bebê e à criança, foram classificados como de alto risco para dermatite atópica. Portanto, aquelas mães que têm histórico de dermatite atópica ou que tiveram outra criança, outro filho anterior com dermatite atópica, ela tem impacto positivo e eficaz na redução do risco da incidência de dermatite atópica em crianças, já utilizado durante o período gestacional e a lactação. Então, hoje em dia, nós temos assim muitas aulas de probióticos e temos várias indicações e vários estudos com relação ao uso de probióticos para doenças, não só essas indicações, que são as mais clássicas, mas situações como doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, prevenção de algumas doenças neoplásicas, doenças para probióticos no manejo de doenças neurodegenerativas. Nós temos alguns estudos recentes que demonstram uma relação intestino-pulmão, que é algo que é novo para nós, e agora uma robusta literatura com relação às doenças psiquiátricas do tipo depressão, compulsão alimentar, por conta de desequilíbrio da microbiota intestinal, que tem impacto positivo com o uso eventualmente, de probióticos ou prebióticos suplementares. Obrigada pela atenção e eu estou aberta para algumas perguntas. Tem já uma pergunta aqui que chegou dizendo que não entendeu o risco da translocação dos probióticos. Na verdade, os probióticos em situação em paciente grave e pacientes muito imunodeprimidos, nós temos já uma literatura importante e agora muito recente de septicemia por probiótico. Então, é contraindicado para paciente gravíssimo. Doutor Durval. Oi, doutora Marcela, aqui tem uma pergunta. Bom, primeiro, parabéns pela aula maravilhosa, e é um assunto muito atual. Quer dizer, a gente só ouve falar de pré-bióticos, probióticos e simbióticos, né? Eu acho que é muito interessante essas suas colocações. Quando prescrever probióticos e quando prescrever paraprobióticos, ou seja, em que momento prescrever um, em que momento prescrever o outro. Enfim, a prescrição de probióticos, os probióticos dependem de um efeito relativamente mais lento, que depende
justamente dessas bactérias que são viáveis, chegarem no intestino, colonizarem, fazerem alguma mudança nessa microbiota. Então, normalmente, quando você prescreve probiótico, o efeito é um pouco mais lento do que quando você prescreve um paraprobiótico. Um paraprobiótico tem as grandes indicações, que são justamente aquelas situações que você tem contraindicação dos probióticos, e ele tem um efeito muito mais rápido, porque o efeito é anti-inflamatório e imunomodulador. Ótimo. Outra pergunta aqui é se existe um probiótico que tem relação com estímulo adrenérgico, talvez que tivesse aí uma concepção mais termogênica. Existe algum probiótico dessa natureza, doutora Marcela? Não, probiótico não, porque assim, a ação do probiótico é melhorar a microbiota, e melhorando a microbiota, você melhora o perfil inflamatório, e melhorando o perfil inflamatório, você tem maior incidência de doenças metabólicas, e inclusive o processo da termogênese fica otimizado na presença de uma microbiota em equilíbrio. Agora, que o probiótico vai fazer efeito termogênico, nós temos outras substâncias que são termogênicas, agora probiótico, não. Tá certo. Outra pergunta é por que o kefir não é considerado probiótico? Por que ele não é considerado probiótico? Ele não é considerado, o kefir ele não é regulamentado como probiótico e não pode ser vendido até como tal pelo último consenso, porque o kefir nós temos ali uma colônia de bactérias que nós não sabemos exatamente o que tem ali. Quando nós prescrevemos probióticos suplementares, e mesmo que eles estejam enriquecendo um alimento para ser ingerido sob a forma de alimento funcional, nós conhecemos a cepa que está ali e conhecemos exatamente aquele efeito que nós queremos. Então, o kefir é um alimento funcional riquíssimo em probióticos, mas nós não temos certeza do que tem ali dentro. Então, e a mesma coisa com relação ao transplante de fezes. O transplante de fezes, você faz um mapeamento, mas não tem exata noção de tudo que está naquela... Faz um mapeamento genético de microbioma antes de fazer o transplante de fezes, mas não sabe exatamente tudo que está ali. Então, não pode ser considerado um probiótico. O probiótico ele tem que ser conhecidas as cepas, exatamente a quantidade que tem. Ótimo. Existe o melhor ou um probiótico mais indicado para a prevenção da disbiose pelo uso de antibióticos? Existe um mais específico ou não? O que nós vemos com relação à antibiótico terapia, que é a diarreia associada à antibiótico terapia, é justamente um blend de probióticos. Nós não temos um específico, nós temos alguns específicos ali na listinha do consenso de 2014, e nós temos trabalhos vários que mostram que um ou outro probiótico que nós temos observado é que para essas situações agudas, normalmente os probióticos, como têm um efeito mais lento, normalmente, se eles estiverem associados, se a gente só puder escolher um único para a antibiótico terapia, é o Saccharomyces boulardii, que é uma levedura que tem efeito rápido, que é o que a gente tem aí no mercado, temos na farmácia, que não era considerado um probiótico até pouco tempo atrás, porque é uma levedura, então se pudermos escolher um só. Mas o melhor é associar um blend, uma mescla de probióticos, com pelo menos, vocês viram ali no trabalho, com pelo menos perto de 5 bilhões de unidades formadoras de colônia. A maioria dos produtos que nós temos são menores do que isso, nós temos poucos produtos aqui no Brasil com mais de 5 bilhões, e associar o Saccharomyces boulardii, que ele é totalmente resistente a antibióticos, e ele vai dar substrato imunológico para melhorar a questão da diarreia associada à antibiótico terapia. Outra indicação seriam os paraprobióticos, que faz o mesmo efeito que as leveduras, os Saccharomyces. Ok. Dentro desse mesmo conceito, a pergunta seria para melasma.
se existiria um probiótico mais específico que pode ser, que deve ser prescrito para pacientes com melasma. Enfim, nós temos várias cepas, inclusive estamos estudando algumas cepas que não raminosos, e hoje o que nós temos, a cepa que nós temos mais efetividade para as doenças inflamatórias de pele, dermatite atópica, enfim, as doenças inflamatórias, e se o melasma for mediado por dermatite, quer dizer, for em consequência de alguma reação inflamatória, o Lactobacillus rhamnosus é o que tem mais evidências. Mas tem vários estudos em curso, estudando outras cepas para as afecções de pele. Então, para o melasma, em conjunto, obviamente que o probiótico não vai tratar melasma. Quem vai tratar melasma vão ser as terapias com cremes, clareadores, peelings, etc., e usar uma formulação que contenha Lactobacillus rhamnosus, são aquelas combinações que mais efetividade têm para modificar e equilibrar a microbiota da pele. E podem ser utilizados também para skin bióticos nas formulações, principalmente, obviamente, não nos cremes de ácido, mas nos cremes, no bloqueador solar, no filtro solar, no creme hidratante, que vai utilizar em conjunto com o creme clareador. Inclusive aqui tem essa pergunta a respeito dos skin bióticos, né? Se você poderia dar algum exemplo de skin bióticos, até pede aqui nomes comerciais, etc. Existem várias linhas, nós temos aula específica de skin bióticos, então nós temos várias linhas dessas internacionais que já são enriquecidas com essas cepas. Existe uma maneira de fazer formulações manipuladas, onde você coloca os skin bióticos. Os skin bióticos são produtos, normalmente eles são para probióticos, a maioria deles que nós temos aqui no Brasil, e eles são colocados nos cremes de manipulação, ou existem linhas de cremes não brasileiras que têm probióticos, skin bióticos já dessas internacionais. Aqui no Brasil nós temos uma linha utilizando pré-bióticos, usando fibra. A fibra tem um impacto positivo, quer dizer, a fibra solúvel tem, mas é um impacto muito leve, se comparado com os skin bióticos que nós já temos disponível para manipulação. Mas isso é algo que a gente tem que entender da prescrição individualizada. Eu estou vendo que aqui estão perguntando da prescrição de butirato. O butirato, como eu disse, ele é prescrito, ele existe tanto para manipulação como extratos prontos de hidroximetilbutirato, que você prescreve no período da manhã, e você pode prescrever de acordo com a necessidade do teu paciente. Principalmente, como eu digo, a grande indicação são aqueles pacientes com dietas de muito baixa caloria, dietas cetogênicas, pacientes que fazem jejum intermitente, com períodos muito longos, e principalmente a dieta cetogênica. Ótimo. Bom, aqui o que não falta aqui são perguntas. Sim. Aí você falou em termos de horário, existe um horário específico para você administrar o probiótico em jejum, longe das refeições? Isso é importante. Nós, assim, os probióticos, como conceito e característica, eles devem resistir ao suco gástrico, ao processo digestivo, à bile. Portanto, os probióticos, se não fosse verdade, você não poderia ter alimentos enriquecidos com probióticos, porque você perderia ele no processo digestivo. Porém, quando a gente faz a prescrição de probióticos suplementares, portanto, você está fazendo uma cápsula, uma formulação, ou seja lá qual for a tua prescrição suplementar, não na forma de alimentos, a gente quer que esse probiótico chegue o mais rapidamente na luz do intestino. E aí o interessante é que a pessoa tome com o estômago vazio, e obviamente utilizando algum líquido que não tenha uma temperatura maior do que 70 graus, quer dizer, então que tome com uma água fria, etc., antes do café da manhã, mas já pode comer logo na sequência, não tem que fazer um período de jejum, ou pode tomar em algum outro horário que saiba que o estômago está vazio,
Para quê? Para que chegue esse probiótico mais rapidamente. É uma questão de otimizar a chegada desse probiótico. Mas se tomar com o alimento, não vai impedir, porque eles resistem ao suco gástrico e resistem à bile, e se não resistir, não é probiótico. Lá, há anos atrás, né, doutora Durval, não estou lhe escutando, mas há anos, agora estou escutando, mas há anos atrás existiam probióticos, ainda existem, com cápsulas que abriam gastroresistentes, e é um absurdo, quer dizer, não há necessidade de investir em cápsula gastroresistente para se fazer probiótico suplementar. Certo. Bom, a pergunta que certamente todo mundo gostaria de uma resposta, mas eu acredito que não seja tão simples. Qual o probiótico mais indicado para o tratamento da obesidade? Então, na verdade, o que assim, a gente eu prescrevo probiótico praticamente para 100% dos meus pacientes por algum período do ano. Os meus pacientes voltam todos os anos e a gente prescreve, trata o intestino e prescreve os probióticos para ele por um período. Existem situações como pacientes bariátricos, pacientes com doenças tipo dermatite atópica, pacientes com cirurgias de aparelho digestório, quer dizer, cirurgias com encurtamento do intestino. Esses pacientes, essas pessoas têm vários, pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais, esses devem usar probióticos praticamente continuamente, e nós fazemos normalmente um rodízio entre os probióticos. Eu tenho uma preferência para questões de doenças metabólicas, os blends de cepas probióticas que ofereçam. Nós, para termos um probiótico que tenha alguma efetividade, que faça algum impacto na microbiota, que a gente consiga observar, e isso a gente consegue observar em estudos, ele tem que ter, para fazer um impacto mais rápido, em torno de 3 bilhões de unidades formadoras de colônia, pelo menos, e deve ser prescrito por um período de pelo menos 30 a 60 dias. E nós estamos falando, a obesidade é uma doença metabólica. Então, são os blends de probióticos, nós temos pronto no mercado. Antes não tínhamos nada, e os probióticos para manipulação eram termoláveis. Hoje nós temos probióticos que ficam à temperatura ambiente, com um volume muito pequenininho, que você coloca numa cápsula, coloca lá 100 miligramas, portanto, uma quantidade muito pequena, e oferece 100 bilhões de unidades formadoras de colônia, que são probióticos que têm efeito quase medicamentoso. Então, para suplementação, pelo menos 3 bilhões de unidades formadoras de colônia, por um período de 30 a 60 dias, de um blend de probióticos. E aí temos vários. A gente poderia aqui conversar horas a fio para ensinar vocês a prescrição, mas aqueles que vocês escolham lá no mercado, que tem aí na farmácia, que tenham 3, 4, 5, 6 cepas, com mais do que 3 bilhões de unidades formadoras de colônia, são muito bem indicados para pelo menos o início do tratamento da obesidade. Aqui, essa outra pergunta também relacionado à melhora da microbiota vaginal, que pudesse diminuir candidíase ou vaginose. Se existe algum probiótico. Antes disso, só para dizer, né, aos pós-graduandos, de que, lógico, que durante o curso haverá aulas específicas, e você é responsável, inclusive, por toda essa disciplina, aulas específicas sobre isso, e, logicamente, com nomes até comerciais. Sim, vamos programar uma prática, com certeza, uma oficina prática, para fazer essa manipulação, porque eu digo, hoje nós temos produtos muito modernos. Isso evoluiu de 10 anos para cá, nós temos uma diferença enorme de possibilidade de prescrição. Antes, as pacientes você tinha que dar dizer para o paciente, você vai lá para os Estados Unidos, compra lá probiótico, porque aqui nós tínhamos um acidófilos, tínhamos lá um Saccharomyces boulardii, mas não tínhamos probiótico há poucos anos atrás. Hoje temos já na farmácia,
e temos a possibilidade de prescrever todas aquelas cepas que eu mostrei ali para vocês, temos a possibilidade de prescrever cepas de altíssima qualidade, que não são mais termoláveis, quer dizer, não tem que ficar em refrigeração, que é uma prescrição difícil você deixar uma prescrição na refrigeração, porque daí depois de 15 dias você já não tem certeza que essas cepas estavam lá. E hoje não, nós temos possibilidade de prescrever exatamente aquilo que queremos, desde que a gente conheça, mas também, apesar dos nomes serem complicados, não é tão difícil prescrever probióticos. E a gente não tem, infelizmente, ainda como, apesar de que o exame do microbioma é possível fazer em consultório e nem é tão caro assim, é algo ainda dispendioso que não se justifica para tratar a disbiose. Mas sempre uma combinação de 4 a 5 cepas é o mais interessante. Para as várias perguntas aqui, essa orientação serve para todas, para a depressão, para as doenças inflamatórias intestinais, para a obesidade, as cepas combinadas a gente acaba tendo, e obviamente aquelas que têm um respaldo na literatura para aquele efeito. Excelente, muito boa colocação a respeito das aulas práticas, né, presenciais, onde você estará lá no hospital mostrando, né, será como um que prazer, na prática como faz a prescrição, que parece algo tão complicado, porque na verdade não é, e é algo que nós temos disponível no Brasil, que era algo que não tínhamos há muito pouco tempo atrás. Aqui é uma pergunta básica, mas importantíssima, né? Quer dizer, os paraprobióticos, né, os biomantes, eles são prescritos com múltiplos, tem indicações diferentes, ou seja... As indicações são diferentes e eu trouxe ali no slide para vocês, nós temos indicações para alergias, para diarreias, para pacientes imunodeprimidos, para imunomodulação. A grande indicação são as questões inflamatórias as doenças inflamatórias agudas e em pacientes imunodeprimidos. Então, que tenham alguma contraindicação, alguma possibilidade ou contraindicação do uso de probióticos. Enfim, pacientes cirúrgicos, pacientes muito graves, pacientes cirúrgicos que estão graves, pacientes em UTI, muitas vezes... hoje em dia, cada vez mais se prescreve probióticos para aqueles pacientes que não se prescrevia também há poucos anos atrás, mas ainda existem contraindicações e o paciente muito grave, o paciente em choque, quer dizer, você não vai prescrever probiótico, e o imunodeprimido, o paciente que está fazendo quimioterapia, é interessante prescrever para probiótico porque é mais seguro, porque senão vai colonizar e vai fazer o efeito imunomodulador e anti-inflamatório rápido, inclusive. Agora, a prescrição das duas coisas juntas, quando você sabe fazer, é o que oferece melhores resultados para situações agudas. E para a gestante, hein? Na gestação, é seguro a prescrição de probióticos na gestação? Não só seguro, como super indicado. Se houver qualquer possibilidade dessa criança ter atopia, dermatite atópica, porque a mãe teve um bebê que teve um filho anterior com dermatite atópica, ou ela tem história de doenças alérgicas ou atopias, mãe, ela deve tomar, quer dizer, é isso que fala esse estudo agora de 2019, que ela deve tomar, inclusive, na forma de blend, durante todo o período gestacional, que é o período da gestação e a lactação, e depois continuar suplementando para a criança, assim que introduzir os alimentos, para que essa criança não tenha dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença extremamente, enfim, que tem vários comprometimentos para a primeira infância, extremamente comum, com uma prevalência grande nesse mundo cheio de toxinas e, enfim, com as questões de estresse. Então, normalmente, se a mãe já teve uma criança com dermatite atópica, essa é uma grande indicação. Paciente gestante bariátrica, essa tem que tomar. Aqui está perguntando sobre para um paciente assintomático, qual seria a frequência e qual antiparasitário você iria indicar, paciente assintomático? A frequência
E qual seria o antiparasitário que você indicaria? Os protocolos de antiparasitários para adultos, sempre que a gente tem alguma alteração metabólica, como obesidade ou alguma carência de nutrientes que você queira suplementar, o ideal é que se faça com a frequência. As pessoas comem fora, não lavam suas verduras, comem alimentos orgânicos. Eu digo, os alimentos orgânicos, eles não trazem toxinas, mas eles trazem muito mais patógenos, porque os fertilizantes de alimentos orgânicos são normalmente fezes de animais, enfim. E eles, assim, por mais que eles sejam bem higienizados, é difícil que você pegue um ovinho, enfim, não é você que lava 100% dos vegetais que come. Então, a pessoa que tem hábito de comer alimentos orgânicos, que come muito fora, ou que vai fazer, assim, um tratamento, seja com fitoterápico, etc., aqui acaba no consultório as pessoas chegando com esse objetivo. Então, normalmente a gente trata todo mundo, assim como fazem os pediatras, uma vez por ano. Mas pelo menos a cada 2 anos. Eu digo às pessoas que têm pets, como o Dr. Durval e como o meu marido, Oscar, que gostam de pets, normalmente os seus pets usam antiparasitários a cada 6 meses, às vezes a cada mês, aquele que coloca. E esses donos dos pets esquecem que eles têm intestinos e que esses intestinos infestam por parasitas intestinais. Então, assim, uma periodicidade a cada ano ou a cada 2 anos é uma possibilidade, é um período bom. Então, prescreve um programa básico de antiparasitário, que pode ser albendazol 3 dias com sequinidazol, pode ser o Anita, que agora sumiu da farmácia. E eu digo mais, o Anita é um medicamento que, se o paciente faz muito tempo que não toma antiparasitário, se faz 20, 30, 40 anos, nem sabia mais que teria que tomar antiparasitário, se tomar um medicamento como o Anita, a reação, ele é um antiparasitário muito efetivo, e ele é metabolizado todo no fígado, e ele faz uma reação tão grave que a pessoa tem sensação de morte iminente. Então, eu digo assim, se a pessoa faz muito tempo que não toma antiparasitário, essa não é a minha primeira opção. Eu sempre opto por aqueles mais simples, mebendazol, albendazol. O albendazol é muito fácil, que são 3 dias de dose única e vai bem, e aí entra com um probiótico durante 30 dias ou 60 dias. Ok? Depois dessa sua colocação, eu que sempre tenho os cães ao lado, eu vou tomar, mas não vou tomar a Anita, não. Não tome a Anita, não tome a Ana. Não, primeiro que não tem, agora sumiu do mercado. Sumiu do mercado. Falar nisso, tem uma pergunta aqui no meio das perguntas, são muitas perguntas. Tem uma aqui falando do Covid, da questão intestinal. E Covid, eu acho assim, nesse momento, se a pessoa tenha infecção pelo novo coronavírus, que tenha a Covid-19, que é um período curto de uma doença viral, esse não é o momento de tratar microbiota ou desbiose. A gente tem outros protocolos para fazer, mesmo que esse paciente seja assintomático. O ideal é deixar passar o período. Não acredito que haja muito ganho no uso de probióticos. Porém, se for usar muito antibiótico, a utilização do Saccharomyces boulardii, que temos várias marcas aí no mercado, que é uma levedura, pode fazer com que o impacto dos medicamentos, de antibióticos, etc., não sejam para aquele paciente que está em casa com sintomas leves ou sem sintomas, pode utilizar junto com a antibiótico terapia um Saccharomyces que temos muito fácil. Tem várias marcas aí. Bom, teve uma pergunta aí que passamos o desapercebido lá, que é sobre a vaginose, candidíase. Sim, não é? Então, nós temos os probióticos, os skimbióticos, que são normalmente para probióticos para uso tópico, que podem ser utilizados, e os probióticos, a candidíase e a vaginose e candidíase de repetição, não, o ideal é que se trate o intestino, trata parasitas intestinais e trata com probióticos por via oral, equilibra essa microbiota, porque Cândida
existe desde a boca até o final do intestino e está ali e faz parte da microbiota saudável do aparelho digestório. Ela não tem que estar no canal vaginal. Então, se ela chega no canal vaginal, há desequilíbrio nessa microbiota. Então, tratar só a candidíase, seja com o que for de agente antimicrobiano, e não tratar a microbiota, vai fazer com que a candidíase se repita. Então, tem que tratar a microbiota, tem que repor probióticos, um blend de probióticos, e fazer, pode usar probióticos, e os simbióticos são muito bem indicados nessa situação de uso local, mas não há necessidade, pode fazer por via oral para tratar o intestino e tratar a candidíase com os agentes antimicrobianos que vão ser utilizados. Bom, doutora Marcela, a última pergunta é sobre pós-cirurgia bariátrica. A senhora aconselha os probióticos? Os probióticos os probióticos, tanto antes da cirurgia bariátrica. Os probióticos são indicados antes dos processos, por exemplo, antes da cirurgia bariátrica, para que esse paciente entre na cirurgia bariátrica com menos desbiose. A obesidade já concursa com desbiose. Outra situação que a gente faz previamente são aquelas situações intestino trata parasita, etc., dá probiótico antes de um tratamento de quimioterapia. E no caso dos pacientes pós-cirurgia bariátrica, que tem o seu intestino encurtado, e particularmente aqueles que fazem gastroplastia, que tem uma menor área do estômago, portanto, um menor pH chegará no intestino e haverá alteração dessa microbiota, esses têm indicação do uso mais ou menos, quando eu digo mais ou menos contínuo, não precisa ser diário, pode ser dia sim, dia não, até por questões financeiras. Assim como o paciente de dermatite atópica, a gente faz probiótico por uns 60 dias, 90 dias, depois que trata parasitas, e depois faz dia sim, dia não, para a manutenção dessa microbiota. Mas tem que fazer. Esses, os pós-bariátricos, particularmente os de gastroplastia, têm indicação do uso de probiótico quase que contínuo. Bom, então nós temos que encerrar. E vamos encerrar, porque já estouramos o tempo. O tempo já passou. Hoje nós queremos muito agradecer a presença de todos vocês e gostaria também que a doutora Marcela, então, fizesse os seus esclarecimentos finais. Enfim, eu quero agradecer também a atenção de todos. Nós estamos neste momento aqui todos estreando essa vida virtual. Um prazer estar com vocês aqui, pelo menos dá uma sensação, uma leve sensação de proximidade, porque temos uma aula ao vivo, a gente tem mandado as aulas para vocês já gravadas, mas essa aula ao vivo, realmente para nós, esse momento está sendo tão difícil para vocês quanto para nós, de não termos o contato físico. Então, eu agradeço muito a presença de todos, espero ter contribuído, eu estou à disposição de todos vocês, para qualquer dúvida. Espero que o mais rápido possível nós estejamos lá nas aulas práticas e com certeza esse tema, que é um tema muito atual, vai ser abordado, tanto a prescrição como prescrever, quais as situações na prática clínica que você possa prescrever essas cepas, ou os paraprobióticos, ou os simbióticos, vai ser um prazer ajudá-los. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem com Deus. E muito obrigada pela atenção, muito obrigada, doutor Durval, sempre um prazer estarmos juntos. Ok, muito obrigado, então, aos nossos queridos pós-graduandos do Curso Nacional de Pós-Graduação em Nutrologia 2020, e, efetivamente, eu falo as mesmas palavras aí da doutora Marcela. Esperamos que em breve possamos estarmos juntos, e quem tiver dúvidas, então, por gentileza, encaminhe um e-mail, WhatsApp, aqui e solicitando as suas dúvidas que nós efetivamente estaremos respondendo. Muito obrigado, muito boa noite a todos vocês e muita saúde nutrológica. Um abração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.